Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, chegando até você com mais um devocional. E hoje já estamos no 8º capítulo do livro de Marcos. Vamos começar com a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Depois veremos a cura de um cego em Betsaida. Tem muitas coisas aqui para entender. Dentro do capítulo 8, nós vamos abordar vários assuntos. E aí nós temos que ir lendo e compreendendo o que o Senhor Jesus vai nos explicando ao longo do capítulo. Eu fico muito feliz de ter você conosco. Me perdoe, ainda não estamos 100% com o áudio e também as imagens do nosso devocional. Nós mudamos de endereço, estamos improvisando ainda, nosso estúdio não foi montado, então nós estamos aqui gravando do altar. Um pouquinho melhor, mas pelo menos para não ficar sem, né? Não pode ficar sem o devocional não, tá? Vamos falar então do capítulo 8 de Marcos. A segunda multiplicação dos pães e dos peixes, quando nós lemos na Bíblia, ela tem uma sequência. Parece que aconteceu a primeira multiplicação no capítulo 4, no capítulo 6, verso 30, e no capítulo 8 já acontece a segunda multiplicação dos pães. Só que estes milagres tiveram um espaço de tempo entre um e outro. Por isso que você verá que Jesus fala com eles: olha, vocês não lembraram da multiplicação? Vocês não lembraram de quantos pães sobraram da primeira multiplicação de pães? Porque não foi assim tão perto uma da outra. E aí, lendo, é que nós vamos entender. Vamos à leitura então, pedindo: Senhor Espírito Santo, que é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Pai, o que tem maior interesse em fazer com que nós tenhamos sabedoria, inteligência e conhecimento espiritual, nós te pedimos, por favor, nos dê entendimento, conhecimento e nos abençoe, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, entender e compreender as verdades desse texto. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, temos certeza que cada palavra aqui lida será gravada em nossos corações e pela fé nós queremos a revelação e a inspiração do Senhor. Assim seja, no nome de Jesus. Amém. Diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Quem diz que Jesus só cuidava da parte espiritual, aqui agora viu que Jesus não cuidava apenas da parte espiritual. Jesus também se preocupava com a parte física. Nós, a igreja, também devemos preocupar, sim, claro, com o espiritual, mas também tem a parte física que nós devemos cuidar para que as pessoas também sejam abençoadas, né? Supridas nas suas questões materiais. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram eles: 7. Guarda isso. Quantos pães eles tinham? 7 pães. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que se pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos,
e tendo dado graças, ordenou que também los pusesse diante deles. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos de pães. E os que comeram eram 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, 7 cestos de pães sobraram. E entrando no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo para que tentarem um sinal do céu. O Senhor podia dar um sinal do céu para nós. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Quer dizer, Jesus não respondeu, não deu sinal algum para aquelas pessoas, para os escribas e também para os fariseus, que queriam apenas que ele mostrasse um sinal de que ele era o Cristo. Verso 13. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão, apenas um pão. E ordenou-lhe dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos dos Herodes, porque eles fermentam as pessoas com seus ensinamentos e suas doutrinas. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão que ele está falando sobre fermento? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembreis? Quando partiu 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 12. Levantaram-se 12 cestos, Senhor. E quando reparti os 7 entre os 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaço levantaram? E eles disseram: 7. E ele então disse: como não entendeis ainda? Aqui eu costumo dizer assim: por que eu falo que ficou um pão, o 8º pão ficou no barco? Porque, veja, Jesus pergunta a eles: quantos pães tendes? Eles dizem: 7. Todos disseram 7. E esse 8º pão? Porque depois no barco só tinha um pão. Por que o 8º pão ficou para trás? Será por que os discípulos não levou esse único pão que estava ali no barco? Quando Jesus pergunta: quantos pães tendes? 7. E depois, quando eles voltaram, havia um pão no barco. Bom, pode ser que eles esqueceram, ou pode ser que alguns, talvez intencionalmente: esse pão aqui é meu, esse caso, deixa aqui, é meu lanche. Mas o que eu quero falar é o seguinte: vamos imaginar que eles tenham guardado esse 8º pão. O milagre foi menor. Por quê? Quando Jesus multiplicou 5 pães, sobraram 12 cestos. Se você calcular, com 7 pães, deveria dar aproximadamente quase 20 cestos de pães. Se você pegar a proporção, dividir o 12 por 5, você vai ver mais ou menos a proporção. E aí você vai achar quanto deveria no mínimo dar os 7 pães. A verdade é que, talvez intencional ou não, o 8º pão ficou escondido. Ou seja, não foi totalmente entregue a Jesus. Será que eu não tenho agora pessoas me assistindo que estão escondendo o 8º pão? Às vezes é um propósito que você tinha que fazer, é uma oração que você tinha que fazer, é uma entrega ao Senhor Jesus que você realmente tinha que entregar. De repente você não está entregando 100% ao Senhor como deveria. Será que você não está escondendo
de Jesus o oitavo pão. Pense no oitavo pão. É verdade, tem pessoas que podem estar escondendo aí o oitavo pão. Pensa nisso. O milagre será menor se você não entregar todos os pães que você tem para que ele faça a multiplicação. Bom, quando Jesus chega em Betsaida, chegou e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, porque naquela aldeia ali não se fazia milagres, porque era um lugar amaldiçoado. Então, naquela aldeia ali não se fazia milagres. Por isso que Jesus o leva para fora da aldeia, senão ele não receberia a sua cura, porque aquela aldeia onde ele estava era um lugar amaldiçoado. Interessante, né? Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos distintamente. Agora no verso 25, Jesus coloca as mãos novamente no olho do cego e o faz ou fez olhar para cima. Significa que quando esse homem estava vendo os homens como árvore, ele estava olhando para baixo. Toda vez que você deixa de olhar para cima, você não consegue ver direito, como Deus quer que você veja. Você verá as coisas turvas, você verá nublado, você terá dificuldade de olhar e ver distintamente se você não olhar verdadeiramente para cima. Versículo 25 diz: e tornou a pôr as mãos e o fez olhar para cima. Interessante essa expressão, o fez olhar para cima. Se Jesus o fez olhar para cima, é porque ele estava olhando para baixo. Quando você olha para baixo, você não consegue ver tudo claramente. E aqui olhar para baixo é fisicamente falando, tá? Ou espiritualmente falando, desculpa. Espiritualmente falando, olhar para baixo é quando você está olhando para as circunstâncias, para as dificuldades e para as adversidades. E Jesus disse para ele: não entre. Jesus mandou para casa dizendo: não entre na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Não fale, não entre na aldeia, não fale com ninguém da aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. A caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que sou eu? E eles responderam: João Batista, e outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Então, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E admoestou-os para que ninguém soubesse aquilo dele. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e os principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Você percebe que aqui, quando Jesus pergunta quem diz as pessoas que sou eu, ele não dá muito detalhe. Mateus dá mais detalhes, né? Vem na transfiguração: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, o Mateus dá mais detalhes, o Marco aqui foi mais reduzido, né? E começou a ensinar-lhes que, e dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte, tá? E começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
agora Jesus começa a falar sobre a importância e a responsabilidade do que é servi-lo em espírito e em verdade. Tem que tomar a cruz e verdadeiramente segui-lo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O bem mais precioso que uma pessoa tem é a sua alma. Você não pode perder a sua alma. Se você perder a sua alma, você perdeu o bem mais precioso. E, infelizmente, a vida passa tão rápido, se você não cuidar bem da sua alma, você acaba perdendo a alegria da salvação. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus anjos. Aqui, ele está falando de envergonhar, seria no sentido de a pessoa rejeitar o Evangelho. Não quero saber disso, porque isso aí é monótono, esse negócio de Jesus aí não quero saber, negócio de Bíblia não quero saber. Quer dizer, esse é o tipo de rejeição que Jesus está falando. Voltando um pouquinho aqui ainda sobre o fermento do fariseu, o fermento é associado ao mal e à corrupção porque tem a capacidade de alterar a estrutura da massa, do mesmo modo que o pecado altera a essência da fé. Então, quando Jesus falou sobre o fermento do fariseu, ele estava falando sobre o pecado, que altera a fé. Quando você está em pecado, você acaba tendo a fé. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, o formalismo e as tradições religiosas que invalidavam as escrituras. Eles preferiam viver o formalismo religioso do que praticar a palavra como ela nos ensina que deve ser praticada. Tá? O fermento de Herodes era as práticas mundanas e perversas astúcias políticas. Infelizmente, na questão do fermento do Herodes, o Herodes era a prática política, a forma como ele conduzia as coisas, suas práticas perversas e mundanas. Eu penso que o homem de Deus tem que se dedicar ao Evangelho, pregar o Evangelho, ajudar pessoas a crescer na fé, se alimentar na fé, orientar bem as pessoas e não se envolver com os fermentos aí do mundo que, infelizmente, acaba alterando a vida de muitas pessoas. Nós temos visto, ultimamente, muitas pessoas que a gente pensava ser de Deus, mas olhando por trás, conseguimos perceber que ela tinha um caráter totalmente contaminado pelo fermento do Herodes, ou pelo fermento dos fariseus, ou da hipocrisia, infelizmente, Muito bem. O que mais? Embora fossem diferentes, ambos os fermentos eram perniciosos e destruidores. Diante disso, o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos a se manterem longe desses homens para que não se contaminassem com seus pensamentos e suas ações. Hoje nós temos muitos cristãos que estão contaminados com o fermento de Herodes. Não, porque na política nós temos que posicionar e etc, etc. Não, você precisa saber o que fazer. Posicionar é você saber o que fazer. Você vai lá e você vota certo. Você vai lá e vota na pessoa certa. Isso é saber o que fazer. Isso é se posicionar. E não é você esconder atrás de uma placa ou de um pensamento de alguém que diz, olha, é assim que você tem que fazer. A minha missão é orientar e a sua missão é agir. E a forma de você se posicionar não é em grupo, é particular. O seu caráter, a sua formação, o seu temor a Deus, o seu temor à palavra. Então, cuidado para que o fermento de Herodes não contamine a sua fé. Tá? Fique firme na palavra do Senhor Deus. E aí, ele adverte a vigiar, a fim de não acreditarmos em falsos ensinamentos e não reduzirmos os verdadeiros princípios da fé a simples regras ou conceitos humanos, como fazem os fariseus. Embora produzam sensação de bem-estar, esses ensinos mentirosos jamais atrairão aprovação divina. Afinal, a única obediência que gera vida plena
que gera vida eterna é exclusiva à palavra de Deus. Você pode ser muito bem intencionado, você pode amar o que uma pessoa prega muito de coração, mas se você não for obediente à palavra de Deus, nada vai adiantar, meu amigo. Você vai acabar perdendo tudo, porque o mais importante é quando você aceita, abraça a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, muito obrigado por nós estarmos aqui, esta pessoa e eu, agradecido e agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, falado conosco. E hoje aqui, nesse capítulo de Marcos, eu dedico o capítulo 8, falando para que as pessoas não se contaminem com o fermento dos fariseus, nem com o fermento dos herodianos. Ou seja, a pessoa se envolve de tal forma na política que ela acha que é a política que vai mudar o mundo, quando na verdade é o amor de Cristo, é o amor fraternal, é o verdadeiro amor que vai mudar. Então, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, mas eu te peço, por favor, estenda as suas mãos e venha com poder nos agraciar, nos ajudar, nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Muito obrigado. Estamos chegando a mais um capítulo lido e assim avançaremos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus são os falsos, que parece ser, mas não é. Os herodianos são aquelas pessoas que tentam te jogar dentro de um conjunto de regulamentos e acham que você tem que viver a vida do jeito deles. Infelizmente, vamos manter a santidade, a verdade, a palavra do Senhor. Vamos fazer a coisa certa, de modo certo, da maneira certa, tá bom? Espero ver você amanhã, nosso devocional, e quando eu retornar será domingo. Domingo é capítulo 9 de Marcos. Tem a transfiguração, temos a cura do endemoniado, temos também Jesus fala sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Ele fala quem é o maior no reino dele e também sobre os escândalos que advêm no mundo. Então, esse capítulo será muito interessante e você está conosco amanhã. Deus te abençoe, forte abraço e até nosso próximo devocional. Até lá.